Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo mais uma vez. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus pela sua caminhada, louva a Deus pela sua constância na sua fé. Hoje, com muita alegria, depois desse evangelho rico que ouvimos ontem na Santa Missa, vamos adentrar no dia de São Carlos Borromeu, como um dos pastores. Queremos observar a vida de São Carlos, que foi de fato um dos santos que responderam com maior profundidade o chamado amoroso de Deus. Assim, São Carlos percebeu, ouviu esse chamado divino, não hesitou, seguiu sem olhar para trás. Então, é para nós um exemplo profundo de quem ouve o chamado de Deus e não hesita, não olha para trás. Vamos proclamar juntos esse evangelho de hoje, no dia de São Carlos Borromeu, onde Lucas vai nos dar a direção para o dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus aos fariseus que o tinha convidado para um almoço, dizendo assim: não convideis teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes podem também convidar-te, e isso já seria para tua recompensa. Quando, pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então será feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, que bacana para nós o evangelho de hoje, que pede de nós uma experiência, um relacionamento com o outro. E aqui, é claro que a gente está falando de um relacionamento com Deus, mas Jesus mostra nesse exemplo, nessa atitude, que esse relacionamento para com Deus, ele não pode ser enraizado de interesses pessoais, de vantagens, tirar recompensas humanas, mas somente por amor, somente por um grande amor. Se colocar à mesa com o Senhor, receber a Santíssima Eucaristia, estar no banquete, na Santa Missa, não deve ser um lugar onde nós vamos receber recompensa, mas deve ser um lugar onde nós vamos receber o grande amor. O evangelho de hoje, amados filhos, é muito interessante, porque ele nos apresenta de fato o que acontece. Jesus diz assim: olha, quando deres um jantar ou um almoço, não convida os seus amigos, os vizinhos de posse, as pessoas ricas, o seu patrão. Convida pessoas que não podem te retribuir com nada. Convida os pobres, os aleijados, os coxos. É interessante que nas nossas festas, nossa festa mesmo, né? Quando nós damos uma festa, quando você convida alguém para um aniversário, você normalmente você espera um presente, um agradozinho, né? Da pessoa.
Exatamente aqui Jesus está falando para mim e para você. Quando fizeres isso, não o convide pelo que ele pode te dar. Convide porque você o ama. Convide porque ele é importante para você. Convide porque aquela pessoa, digamos que seja essencial na sua história, na sua vida, faz parte e que você gosta e você quer estar com ela, você deseja que ela vá, não pelo que ela pode te favorecer depois. É muito importante isso. Então Jesus quebra os fariseus quando vê nele outros interesses, talvez não financeiro, porque Jesus não demonstrava ter recursos, porque não tinha, mas os interesses dele era pesquisar quem era esse que era mestre, né? Então ele era importante, mestre é importante. E Jesus quer quebrar definitivamente esse olhar interesseiro que nós temos muitas vezes, essa postura de tratar bem quem tem alguma coisa e não tratarmos com dignidade. Já aconteceu em situações que eu já assisti, pessoas cumprimentarem algumas outras pessoas no mesmo círculo e não cumprimentar a outra. Só cumprimentou quem é importante. Nós somos muito hipócritas, nós temos que acabar com essa hipocrisia no nosso coração, aprendermos a tratar as pessoas com dignidade. Todos merecem a mesma dignidade, a mesma dignidade. Às vezes as pessoas se aproximam da outra, eu vejo nessa nova realidade que eu estou, paroquial principalmente, eu vejo pessoas narrando histórias porque elas têm posse, o quanto as pessoas se aproximavam delas porque ela tem isso ou aquilo, elas percebiam. Até elas despertarem que elas não precisam desse carinho falso, desse amor falso, desse amor interesseiro, até elas despertarem, porque também elas levavam vantagem nisso também, porque elas eram mimadas, né, digamos assim. Até elas despertarem foi longo o trajeto, né? E Jesus hoje fala isso, fala exatamente isso. E São Carlos Borromeu, que esse chamado que ele recebeu, ele foi incansável em trabalhar para o reino de Deus. Não se preocupava consigo mesmo. Ele tinha uma pedagogia de olhar profundamente para o outro, de ter cuidado com o outro, de chamar a atenção, de tanto que chamava a atenção com cuidado, o menos dos menores que ele atendia. Um cuidado especial, vendo a outra pessoa especial. Como nós precisamos ver que o outro é especial, né? Repito, não pelo que ele tem, não pelo que ele tem. O outro é especial, o outro é especial. Né? Alguém falava, mas o senhor trata um morador de rua como se fosse grande amigo dele, um grande amigo, nem conhece. E por que não? Por que não fazer as pessoas se sentirem bem? Veja bem, um morador de rua, por exemplo, quantos olhares de desprezo ele pode ter tido naquele dia, quantas palavras amargas ele pode ter ouvido naquele dia, quantos nãos ele recebeu naquele dia. Então você não pode ser mais um a tratar o morador de rua com um olhar de indiferença, de, de preconceito, de rejeição. Eu não quero ser mais um, eu não quero somar ao que os outros já fizeram. Já fizeram. Eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que, eu tenho que me debruçar naquele para que ele
receba de alguém um olhar de carinho, de atenção, de respeito. Nem sempre você tem que dar um dinheiro para um morador de rua, nem sempre. Às vezes, e muitas vezes, basta uma palavra, uma palavra de um conselho, ouvir, principalmente ouvir a história que é muito grande, normalmente a história é longa, de muita tristeza, para depois pedir um recurso. Ouça, se você não tem, pelo menos ouve, dê atenção. Quantas vezes me agradeceram porque eu dei atenção? Eu dei atenção. Não dei dinheiro porque não tinha, mas dei atenção. Então, muitas vezes, nós precisamos rever a nossa postura, o nosso olhar, para que de fato nós consigamos verdadeiramente dar ao outro o melhor que nós temos, que é Deus. O melhor que nós temos é Deus. Então, que a palavra de Deus hoje possa gerar em você e em mim a alegria e a certeza de que o Evangelho de hoje toca no nosso coração para que nós possamos viver a gratuidade da doação. Amar o outro não pelo que ele tem, não pelo que ele socialmente é, mas pelo que de fato ele é, filho, filha de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de vivermos a obediência a Jesus, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes, que a Virgem Maria nos ampare no seu coração e nos dê a alegria de ter o Instituto Rainha do Clero, Santa Vocações, nesse Instituto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.